Palpites para essa terça-feira, tem jogo da França, tem jogo da Argentina, tem muito jogo legal. E eu já vou deixar aqui, como sempre, a minha aposta favorita para hoje, a minha entrada favorita para essa terça-feira. Daqui a pouquinho eu vou te explicar e você também vai poder fazer as suas considerações. Lembrando que se você está chegando hoje no Radar de Copa, a primeira vez aqui no canal, já se inscreve aí e saiba que aqui a gente faz análises bem aprofundadas. Eu vou te explicar cada aposta, eu vou te dar a minha visão. E aí, se você concordar, você segue aí ou não, tá? Outra coisa, tem link na descrição para o nosso Telegram gratuito. Lá eu mando também boa parte dessas entradas e mando outras apostas que vão abrindo ali promoções durante o dia que não dá para eu fazer quando eu estou gravando esse vídeo. Beleza? Recados dados. Bora para as análises que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Vamos começar então com França e Senegal, o primeiro jogo do dia, 4 horas, jogaço inclusive. A França, a gente já sabe, é um timaço, a gente tem basicamente 2 ciclos de Copa do Mundo seguidos batendo final, foi campeã em 2018 e vice em 2022. Tem Dembélé, tem Mbappé, Doué, enfim, uma porrada de bons jogadores ali que podem decidir a partida. Só que do lado do Senegal a gente tem uma boa equipe também, tá? É uma equipe equilibrada, com Mendy, com Mané, enfim, tem vários jogadores muito interessantes nas duas equipes. Lógico, existe uma diferença técnica, a França é favorita, a França tem 2 times que poderiam competir. Acho que se tivesse a possibilidade de entrar uma França B na Copa do Mundo, essa França B também seria cotada entre as favoritas. Então, isso tem que ser respeitado e o mercado está fazendo isso, né? Eu sei que muita gente vai olhar e falar assim, caramba, que odd alta para a França, né? Uma odd 1,50, mas Senegal tem sim muita qualidade. E aí, você vai ter a seguinte opção. Eu não pegaria essa França a 1,53. Eu acho que é um jogo que ela pode sim se enrolar. Senegal é uma seleção interessante, venceu o Brasil no ciclo, tem várias peças interessantes e é acostumada, né, a fazer frente às grandes seleções. É verdade também que geralmente em Copas do Mundo, na hora que pega um jogo mais pesado como esse, não tem performado tão bem. Tá? Então, dá para fazer alguma coisa, uma duplinha com essa odd 1,53. Daqui a pouquinho a gente pode usar ela mais para frente no vídeo. O que tem de valor nesse jogo aqui? Para mim, a primeira aposta interessante não é nos mercados principais. Vamos lá para a parte de estatísticas e vamos pegar os chutes ao gol das duas equipes juntas, que é o mais de 8,5 chutes ao gol a 1,85. Por que eu gosto dessa aposta? Em primeiro lugar, isso é muito importante de sinalizar, apesar da França ser uma seleção muito forte, ela é uma seleção que, digamos assim, joga e deixa jogar. Né? É uma seleção que dá muito espaço, às vezes até a bola para o seu adversário, para justamente depois poder roubar a bola e ter campo para transacionar, para contra-atacar, enfim, para fazer as coisas que ela gosta de fazer em campo. E dado esse contexto, o Senegal também tem qualidade no ataque, né? Então você tem um Mané que chuta muito bem, você tem o Nicolas Jackson, que é um outro atacante que também joga no Villarreal, né? Então é um cara de elite na Europa, vamos dizer assim. E quando a gente olha, deixa eu passar aqui para vocês um pouco dos números, a França tem uma média total de chutes ao gol de 9,5, mas o mais importante é isso, ela sozinha costuma chutar ali entre 7 e 8 vezes no gol. É muita coisa, porque tem muita qualidade nos seus finalizadores. O que acontece nesses casos é que eles nem precisam ter sim, jogadas tão claras para acertar o gol. É muito o caso do Mbappé e do próprio Dembélé, né, que são dois dos atacantes que vão, querendo ou não, estar tá ali sempre presentes. E quando a gente olha também para Senegal, peguei aqui as duas seleções, tem um bom índice de atingimento também de Senegal nessa partida. Então, e me parece que é um jogo que a gente pode ter sim um espaço, uma certa trocação. A França em alguns momentos vai recuar para poder explorar o contra-ataque. O Senegal também tem qualidade para chegar no gol. São duas equipes ofensivas, são duas equipes que jogam. Claro, pode ser um jogo um pouco mais estudado por ser uma estreia? Até pode, né? Mas eu acredito bastante que essas equipes vão jogar de forma até meio solta, porque todo mundo sabe aqui que ganhando do Iraque bem, que é a seleção mais fraca do grupo, tem boas chances de classificar. Então não tem motivo para ficar ali estudando ou segurando um empate, muito menos a França, né, que com certeza que é a liderança desse grupo. Então essa é a nossa primeira aposta do vídeo de hoje, esse mais de 8,5 chutes ao gol, pagando 85 uma boa odd. Não é uma aposta assim maravilhosa, completamente errada, mas é uma aposta que eu vejo algum valor. A aposta que eu achei interessante aqui é no mercado de faltas, para a gente pegar menos de 24,5 faltas a 1,88. Só que aqui, rapaziada, eu colocaria só meia unidade. E eu vou explicar um pouco para vocês agora. A primeira coisa que é importante dizer é que a gente tem duas equipes de perfis diferentes, vamos chamar assim. Enquanto a gente tem uma França muito under nas faltas, né, uma seleção que não costuma ser muito faltosa, faz 10 faltas em média por jogo, sofre 11, então fica na casa ali das 20, 21 faltas por partida. Do outro lado, a gente tem Senegal, que realmente é uma seleção bem faltosa. Só que a gente sabe que esses números estão inflados ali
por uma questão do continente que disputa, né? O continente africano, ele é de jogos mais pegados, né? Jogos mais faltosos. E aí, quando a gente olha para esse tipo de estilos diferentes, também é importante a gente considerar sempre o árbitro, né? Vocês já estão craques, vocês já sabem disso. E a arbitragem aqui é do Alireza Fagani, que é um árbitro under, bem under nas faltas. Ele tem uma média ali de 20 faltas. E ó, ele deixa o jogo correr. A maior parte dos jogos dele nem batem 20 faltas. Ó, 15, 17, 17, 12, 16, 16. Então, por mais que o Senegal seja uma seleção mais faltosa, me parece que é um árbitro que vai deixar o jogo correr. Ele vai marcar falta quando realmente for falta, né? Quando for aquela falta clara. Então, é por isso que eu acho que essa linha está interessante. A gente tem um árbitro muito under, a gente tem uma França que é under, e a gente tem Senegal que vai puxar um pouquinho para cima. Mas vai puxar lá para 27, 28 faltas? Acho improvável, né? Até por ser Copa do Mundo, o Senegal vai também tentar jogar nos contra-ataques e tudo mais. Então, eu gosto. Só que pelo perfil faltoso Senegal, não ser assim, não é tudo na mesma direção, né? Não é que Senegal é under, França é under, o Giz é under. Senegal é uma seleção mais faltosa, né? Over faltas. Então, vamos baixar um pouquinho a mão, vamos com meia unidade aqui nessa linha de 24,5. Se acontecer dessa linha subir para 25,5, 26,5, aí já pode valer uma unidade, tá? Nessa linha atual, eu acho que o valor é um pouquinho menor do que, sei lá, eu gostaria para uma unidade cheia. A gente vai fazer ela com uma mão um pouquinho mais conservadora. Vamos passar para o segundo jogo do dia agora, que é entre Iraque e Noruega. Iraque não é uma seleção estreante, mas faz acho que 40 anos que eles não disputam uma Copa do Mundo, então é uma seleção praticamente sem experiência nenhuma e que conseguiu a sua vaga via repescagem. Ou seja, é uma seleção realmente fraca, porque já falei em vários episódios aqui da nossa análise diária como a seleção, como a eliminatória asiática é uma eliminatória muito mais fraca do que as outras competições, né? Lógico, tem a Oceania, que é muito mais fraca ainda, mas é uma vaga só, então é uma coisa um pouco à parte. A Ásia, ela tem ali Japão, Coreia do Sul e mais uma ou duas seleções, o resto é bem fraco em termos de nível. E mesmo assim, o Iraque precisou ir para essa repescagem, tirou a Bolívia, que também sabemos aqui na América do Sul, fora da altitude, é um time bastante inofensivo. Então não chega assim com credenciais para assustar e também caiu num grupo nada amigável, né? Com Noruega, Senegal e França, acho que vem aqui basicamente a passeio. Já a Noruega chega com uma seleção de ouro, né? Chega ali com, além do Haaland, que é o grande nome, você tem o Sorloth, você tem o Odegaard, você tem o volante, esqueci o nome do volante, que é do Bodo, muito bom jogador também, do Bodo não, né? Do Fulham. E tem jogadores do Bodo Glimt que fez a excelente campanha ali na Champions League. Então, é um time muito qualificado, um time muito interessante. Não é um time que tem muita capacidade de drible, de improviso, como a gente vai ter mais em Senegal e na França, mas é um time muito tático que vai muito além de bola para o Haaland. Tá? Então, realmente, quando a gente olha as odds, faz sentido a Noruega ter uma odd de 1,20, porque ela é muito, muito favorita aqui, e o Iraque não tem, na minha visão, uma super capacidade de bloquear essa Noruega. Acho que a Noruega pode pecar um pouquinho pela falta de talento, não no sentido de qualidade, no sentido do drible, né, da habilidade, quando pegar uma seleção que se defende melhor. Não é o caso aqui. Mas também não vejo valor de pegar uma vitória seca a 1,20, até porque a gente tem na Noruega uma expectativa muito parecida com o que era a Dinamarca da Copa passada, né? A Dinamarca era a sensação, tinha feito uma boa Euro, chegou na Copa do Mundo e foi uma decepção, né? Então tem um pé atrás sempre com essas seleções de segunda prateleira que chegam com muita expectativa, né? Porque cumprir essa expectativa é um segundo caminho. Para ser muito honesto com vocês, eu não vi valor em quase nada aqui. A única coisa que eu gostei é o under de finalizações dessa partida. Vou pegar aqui, ó, under de 25,5 finalizações a 1,90. Essa aposta para mim é interessante. Vamos dar uma olhadinha nos números do Iraque e da Noruega. Eu dei uma olhada aqui no Footstats. A média das duas equipes, ela caminha até que não tão distante desse número, né? A Noruega tem, em média, 16 finalizações por jogo, enquanto que o Iraque tem uma média de 8,80 aqui, segundo o Footstats. Quando eu olho no Footstats, a média é mais ou menos parecida, eu puxo um pouquinho para cima a Noruega, mas o Iraque realmente é um time bastante under, né? Você vê que além dele não chutar mais de 10 por jogo na média, ele também não recebe chutes. Então, a média de jogos do Iraque não bate nem 20 por jogo. Então, isso já puxa um pouco para baixo aqui a nossa expectativa para essa partida. Quando a gente olha também a frequência de atingimento, isso me chama muita atenção, a Noruega, ela até não fica tão distante, né? Ela tem uma média de 40% aqui de partidas que ela atinge essa linha. Só que tô criando na cabeça. O Iraque tem só 20%. Então, é um jogo que o Iraque deve puxar o máximo para o under, dado a situação da Noruega ser a favorita do jogo. Como eu não acredito num Iraque ajudando muito nessa linha, deve ser uma equipe mais defensiva, mais controlada, eu só vejo essa linha estourando caso a Noruega demore muito para marcar ou caso ela saia perdendo, que ela vai ter que fazer uma pressão maior.
o caminho natural aqui é a Noruega aos poucos e jogando e encontrando seus gols de forma natural. Isso vai reduzir muito a pressão, principalmente no segundo tempo. Então, a meu ver, essa é uma linha um pouco otimista, tá? Eu acho que aqui o certo era entre 23 e 24,5 finalizações de linha, como inclusive a gente tem visto na maior parte dos jogos. Vou fazer essa aposta então aqui a 1,90, que é a única que eu achei sim muito interessante. A segunda apostinha que a gente pode fazer aqui nesse jogo, ela vai ser na verdade uma aposta dupla, e eu vou combinar depois com a Argentina, mas a princípio o que a gente vai pegar? Esse menos de 3,5 chutes a gol do Iraque. Já adianto, essa vai ser uma aposta mais recreativa, tá? Porque não é que ela tenha valor, eu não acho que essa odd está tão errada assim, mas eu acho que é algo muito improvável, e eu sei que muita gente aqui gosta de fazer mais apostas, a gente está fazendo apostas, aproveitando a Copa do Mundo, né? Enfim, diferente do que é no Telegram habitualmente, que eu só mando que eu realmente vejo valor, algumas apostas aqui eu estou fazendo recreativo e estou sempre sinalizando como eu estou fazendo agora. Ó. Não é valor, não tem erro técnico das casas de apostas, mas é uma aposta que vai ficar legal para a gente torcer, vamos dizer assim, né? Que é o menos 3,5 chutes do Iraque. Como eu falei, o Iraque praticamente não deve atacar, é o mesmo racional que eu passei recentemente aí para a Tunísia contra a Suécia, vai ser um time muito esporádico, e assim, não vejo o Iraque colocando 4, 5 chutes no alvo contra a Noruega. Até porque, se a gente olha os números do Iraque nas condições deles, ele mal bate essa linha, sendo que ele joga praticamente o tempo todo com equipes muito mais fracas do que a Noruega. Então, me parece um pouco improvável aqui esperar um festival de chutes ao gol de uma seleção mais fraca. Então, vamos pegar essa odd 1,28, que ela fica interessante para a gente fazer uma duplinha. Né? A duplinha você pode fazer ou com a França, se você gostar mais, mas aqui no vídeo a gente vai fazer com a Argentina, que é justamente a análise do próximo jogo. Falando em Argentina, os nossos hermanos chegam aqui com muita moral, atual campeões do mundo, e tem do meio para frente um timaço, né? Você pode começar ali com o Paredes, com o Enzo Fernandes, que é titular do Chelsea. Você tem o Messi, como sempre, que chega, lógico, com suas dúvidas, seus questionamentos, mas é uma equipe, é um jogador diferenciado, que no mínimo vai chamar a atenção da marcação adversária. Lá na frente você tem o Julián Álvares, Lautaro Martinez, que vai super bem na Inter, talvez na seleção ainda esteja devendo um pouquinho. E são caras que jogam a vida pela seleção. Então, do outro lado da Argélia, a Argélia não é uma seleção ruim, tá? Se você pensa que é um saco de pancada ou que ela é tipo a Tunísia desse grupo, já que a Tunísia, quando eu tô gravando esse vídeo, já tomou 5 lá da Suécia, não é. Tá? A Argélia é uma equipe equilibrada, que tem construção lenta, que sabe dosar jogo e que vai dar algum trabalho para a Argentina. Por esse motivo, tanto a Argentina como a Argélia são seleções mais under, né? Elas não são seleções de meter 4, 5 gols ou grandes goleadas, né? São seleções sólidas e que inclusive tem uma característica similar, que é de tentar construir com cadência, né? De forma mais lenta, por motivos diferentes, claro, a Argentina pensando mais talvez no Messi, não deixar aquele jogo muito loucuragem lá e cá, mas as duas têm a construção lenta, não é aquele jogo acelerado, eles vão trocando bola, vão trabalhando e vão tentando chegar no gol. Por esse motivo, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o handicap asiático, eu não gosto tanto dessa linha aqui do menos 1,25. Eu acho que a chance da Argentina vencer esse jogo por um gol, ela é maior do que o mercado está prevendo aqui. Se esse handicap fosse menos 1, talvez dava para a gente conversar. E é por isso que eu pensei da gente fazer essa duplinha mais para curtir o jogo. Né? Vejo muito valor nessa odd de 1,44 da Argentina? Também não. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu daria ali, sei lá, 1,40. Não acho que esteja tudo totalmente errado. Mas é uma aposta legal para a gente torcer, para a gente brincar também. Afinal de contas, é Copa do Mundo. E aí, daria uma odd 1,84, que é uma odd para mim interessante para essa duplinha. É uma aposta que eu acho que muito provável das duas. De novo, como eu sempre falo, cara, você tá me seguindo aqui, você é um cara técnico, você só tá buscando aposta de valor, deixa de lado isso aqui, ignora. Se você tá aqui também para fazer algumas apostas de brincadeira dentro da sua gestão de banca, pode fazer. Eu vou fazer essa aqui porque eu achei bem legal essa duplinha Argentina e menos de 3,5 chutes do Iraque na partida anterior que a gente analisou contra a Noruega. Seguindo os nossos trabalhos aqui nesse jogo da Argentina, agora eu vim para a Bet365, inclusive vejam como aqui a odd da Argentina já está bem menor, né? Até 1,36. Por isso que assim, tem um pouquinho de valor ali naquela odd que eu te passei, mas nada muito absurdo também, né? Nada muito fora do padrão. Muito bem. Aqui a gente vai trabalhar a parte de finalizações. Vamos em outro, vamos buscar os chutes totais da partida e o menos de 22,5 chutes. É uma linha que você fala assim, nossa senhora, que erro das casas de aposta? Não, até porque a gente tem visto que as casas, eu já falei isso aqui em outros vídeos, elas não estão marcando bobeira, né? Para quem já é do Telegram, tá lá comigo, sabe o que a gente faz a festa nessas linhas de undershoots há mais de ano, né? A gente já bateu 300 unidades aí em 1 ano e meio de projeto, mas aqui na Copa do Mundo eu achei que a gente ia ter mais oportunidades, e que dá para ver que está muito perto do justo na maior parte das partidas. Por que raios, então, eu estou vendo valor numa linha de menos 22,5 chutes? Vamos fazer a nossa análise de sempre, trazer alguns dados aqui para vocês. Para começar, essa tabelinha aqui, ó.
tanto a Argentina como a Argélia são muito unders. Eu já expliquei na parte anterior que são duas seleções que constroem de forma lenta. O que é construir de forma lenta? Já que ninguém aqui precisa ser analista tático e entender de bola. É aquele time que joga de forma mais cadenciada, que não fica querendo fazer um jogo muito vertical. Nenhuma das duas equipes é uma equipe de contra-ataque. É uma equipe de posse de bola, de construção cadenciada, para tentar encontrar os seus espaços, os seus melhores jogadores, né? Não é uma equipe, por exemplo, que defende muito em bloco baixo e quer acelerar muito contra-ataque, ou é aquela equipe que marca pressão alta, como é mais ou menos o time da Espanha. Enfim, é uma seleção que gosta de ter a bola, mas assim, num ritmo mais lento, né? Sem tanta velocidade. E é por isso que todas as óticas do jogo nos mostram alguma coisa nesse sentido, né? A gente está aqui com 13 finalizações de média da Argentina e só 8, 9 praticamente da Argélia. Combinando as duas, fica ali na média 21, 22. E a média de chutes, 18 para a Argentina, 14 para a Argélia. Então, a gente está falando aqui de dois times que são, de fato, bastante under, né? E quando a gente vai aqui para os chutes, você vê também que a proporção de atingimento dessa linha de 22,5 é baixa, né? A Argentina nem bateu em nenhuma vez e a Argélia bateu também com rara frequência. E para mim, o que importa muito a Argentina, porque como ela é a favorita do confronto, ela que tem que tomar a iniciativa. Se a Argentina fosse uma equipe mais over, não, ela pressiona muito, chuta pra caramba, faz pressão e tem médias altíssimas, falo assim, pô, vou ficar atento. Mas olha isso, até a linha de 20,5 chutes com 2 chutes a menos, ela só faz uma vez a cada 3 partidas, em média, né? Então, são realmente, de fato, duas equipes bastante under. E é por isso que eu acho que essa linha tem um pouquinho de valor. De novo, poxa, eu vou encher a mão aqui? Não, a gente vai colocar uma unidadezinha. Se o jogo for mais aberto, vai ser um head, né? Nada normal, nada anormal dentro da gestão, tá? Então, eu gosto. Apesar de ser uma linha um pouquinho baixa, eu costumo gostar de trabalhar mais a partir de 24,5, 25,5, mas na Copa do Mundo não está tendo esse tipo de oportunidade, né? Raramente a gente tem uma linha muito distorcida, e quando tem, como a gente viu em Noruega e Iraque, é porque realmente tem um desnível entre as equipes. Vamos fechar então o nosso vídeo de hoje com Áustria e Jordânia, que é o jogo da madrugada, né? Esse jogo começa às 1 da manhã, então já vou puxar para o vídeo de terça-feira para que a gente não perca esse jogo, né? Já que depois vai ficar muito em cima para você poder fazer a sua aposta. Áustria e Jordânia é mais um jogo de uma equipe de bom potencial europeu, muito parecido com o perfil de Noruega e Iraque que a gente comentou. A Jordânia é mais uma equipe que joga em bloco baixo, então é uma equipe que vem para se defender, né? Não deve atacar muito, e é por isso também que essa odd tá bem baixinha aí a 1,33. A Áustria é uma seleção que merece essa moral? Merece, tá? É uma boa seleção, uma seleção que está cotada aí para surpreender. Tô muito curioso para ver como ela vai performar, principalmente contra a Argentina, né? Que é o jogo mais difícil do grupo. Mas tem muitas condições de avançar aqui e pode sim surpreender nessa Copa do Mundo, né? Se é uma daquelas seleções que ninguém tá dando muita coisa e ela vai lá e faz umas quartas de final, por exemplo. Não é o mais provável, mas ela pode fazer, principalmente porque foi um ciclo muito bom. É um time que joga com muita capacidade ofensiva, faz muitos gols e tudo mais. E aqui a gente tem um confronto realmente com odd baixo. Mas assim, me parece que o mercado tá justo, tá? Não sei, você pode até duplar essa odd da Áustria contra outras seleções, mas eu confesso que eu esperaria. Eu quero ver o primeiro jogo da Jordânia, principalmente da parte defensiva, porque eu acredito que ela tem alguma organização para complicar esse jogo. Não para não perder, mas eu não acho que vai ser uma surra como foi, por exemplo, o Curaçao para a Alemanha. Acho que é um jogo que a Áustria deve vencer, mas deve vencer assim, 2-0, tá? O que eu acho que é interessante a gente fazer aqui? Vamos lá para os mercados de estatísticas e vamos buscar os chutes ao gol, só que do lado under. A gente quer menos de 9,5 chutes ao gol. Mas você não acabou de falar que a Áustria é um time ofensivo que faz gol? Como é que a gente vai pegar menos de chutes ao gol? Exatamente. A Áustria é um time ofensivo, é um time que faz gols, mas isso não significa que essa linha faça sentido de acordo com os números que a gente tem. Vamos lá no Futaz dar uma olhadinha nisso aqui. Veja, por exemplo, se for em overs, você vai ver que o número da Áustria é bom. Inclusive tem um índice de atingimento de over 3,5 lá na casa dos 40%. De fato, a informação que eu te dei é verdadeira, né? É um time que faz bastante gol. Só que quando a gente olha aqui os chutes ao gol, né? Por mais que a Áustria tenha realmente um volume legal, de 6,25, a Jordânia só permite, em média, 3 por jogo. É verdade que a Jordânia também é uma seleção que tem um nível de enfrentamento mais fácil nas suas eliminatórias? É também. Mas, a gente olhando aqui para as médias globais, mesmo a Áustria acertando 6 chutes ao gol nos seus adversários, a média dela é de 8. E a média da Jordânia é de 7. Então, passando aqui para o Footstats para dar uma olhada nas frequências, quando a gente olha aqui
o índice de atingimento, até a linha de 8,5, ela é pouco atingida pelas duas seleções, né? 20% pela Áustria, 70% da Jordânia. 9,5 se mantém, né? Ou seja, os jogos que ultrapassaram 8,5, provavelmente também ultrapassaram 9,5. Agora, me parece que, por ser um jogo que eu não estou esperando a Jordânia saindo para o jogo, a Jordânia, para mim, é muito claramente uma seleção que vai ficar em bloquinho baixo, vai ficar se defendendo, vai ficar segurando, e isso vai fazer com que o jogo não fique tão aberto assim para os chutes, né? Vai ser difícil para a Áustria, na minha opinião, achar os espaços para chutar no gol, para acertar o alvo. Pode ter um bom volume de chutes, mas talvez não no alvo. E a Jordânia, por sua vez, se der 1 ou 2 chutes certos do outro lado ali, talvez seja muito. Então, ela não vai contribuir com essa linha. Seria uma linha basicamente para a Áustria acertar o gol. Me parece um pouquinho esticado, tá? Eu acho que vale aqui. Vamos baixar um pouquinho a mão? Vamos pôr 0,75 unidade nessa aposta, tá? Mas eu acho que é uma aposta interessante para você fazer para começar. E nesse jogo, eu também gosto do under de finalizações. Vamos lá na Superbet, que é onde eu vi a melhor linha, e a gente pode pegar esse menos de 26,5 finalizações totais, né? Que aí, logicamente, também conta chutes por fora, chutes bloqueados, enfim. Por que eu acho essa linha legal? Já expliquei um pouco do contexto do jogo, vai ser um ataque contra contra-ataque, a Áustria deve ter sim um bom volume com a Jordânia lá no seu bloco baixo, mas os números me dizem que não é uma linha tão fácil de atingir. Primeiro, vamos passar aqui no Footstats e mostrar para você que essa linha é atingida mesmo pela Áustria em apenas 30% das suas partidas. E linhas menores, ela também não passa de 50%. Por que eu falo tanto desse número de 50%? Como eu trabalho com odd média próxima a 2, para essa linha fazer sentido, ela tem que acontecer mais vezes do que 50%, né? Mais ou menos 60%, 65% para não ter valor. Né? Quando ela puxa para baixo, começa a ter valor a favor do nosso lado. E olhando também aqui os dados que tem, que são um pouquinho diferentes, você pode ver que a média total de chutes das duas equipes é abaixo de 26, a Jordânia é bem abaixo, inclusive, e a frequência de atingimento aqui não é tão boa, né? Até os 24,5 da Áustria até que é boa, mas no total aqui passa a ser um pouco pior. Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Eu vou pôr aqui 0,75 unidade. Opa! Porque aí a gente fica com uma unidade e meia exposta mais ou menos na mesma direção. Já falei para você em outros vídeos. Cara, eu não quero fazer duas apostas na mesma direção. O que eu escolho? Eu prefiro que você coloque meia unidade em cada uma para você ter as duas posições e não correr o risco de escolher aqui da red e a outra da green, sabe? Pode acontecer esse tipo de coisa. Então você põe meio a meio. Se acertar as duas, você pegou a sua unidade de lucro. Se você acertar uma e errar a outra, pelo menos você fica ali próximo do 0-0. Mas eu acho que vale a pena você pôr até uma unidade e meia nessas duas apostas. Não acho que é uma aposta garantida, uma barbada ou coisa do tipo, até porque a gente tem uma Jordânia que deve ficar lá atrás e conforme o jogo for se complicando, a Áustria vai ter que fazer pressão porque ela precisa ganhar esse jogo. Né? É a equipe mais fraca do grupo, a Jordânia. Mas pelos números que a gente tem aqui, me parece que essa linha está um pouquinho alta, né? Não muita coisa, mas um pouquinho alta. Para a gente fechar as apostas de hoje, eu ainda tenho uma aposta aqui que eu gostei para mais de 23,5 faltas nesse confronto. Aqui a gente vai poder utilizar a nossa unidade cheia. Vamos entender o porquê. Vamos lá de novo para o Footstats, descer um pouquinho a nossa tela. Chegamos aqui na média de faltas cometidas. Você pode ver que a Jordânia é uma equipe under falta, né? Ela, inclusive, sofre pouquíssimas faltas, até porque acho que ela fica muito pouco tempo com bola, né? Ela já tem, independente da Áustria ser melhor ou pior, ela é uma equipe que joga de forma reativa já naturalmente lá na Ásia. Então, aqui realmente é uma equipe mais under. Só que esse jogo ela provavelmente vai ter que fazer mais faltas, porque a Áustria vai, vamos dizer assim, puxar um pouco a qualidade técnica. A Áustria já passa dessa linha nas suas partidas, e uma coisa que me chama muita atenção é que tanto a Áustria como a Jordânia fazem mais faltas do que sofrem. Então, talvez sejam equipes que gostam de parar o jogo em qualquer tipo de situação de perigo. E aí vem a grande questão de sempre. E o árbitro nessa história? Esse árbitro vai ser o Dahani Beida, acho que é assim que fala, né? Que é um árbitro da Mauritânia, um árbitro africano. Árbitro africano gosta de apitar falta, não é num geral, árbitros que deixam o jogo correr tanto. E aí, olhando a média deles, me chamou a atenção, porque ele tem uma média de mais de 30 faltas e muitos jogos com números bem altos, né? A gente tem aqui, ó, 43, 39, 30, 53 faltas. Esses jogos aqui são jogos olímpicos, né? 34 faltas, 29. Mesmo os jogos mais under dele, fica 23, 22, é perto da linha do que a gente tá. Então, combinando que são duas equipes que cometem até um volume razoável de faltas, se a gente combinar só as faltas cometidas, a gente já teria um estouro da linha. Me parece que essa linha podia estar ali na casa dos 25,5. Óbvio, eu não estou esperando que essa linha esteja na casa de 29, 30 faltas, como se fosse uma Série B. Isso aqui é a Copa do Mundo, é um jogo internacional, um jogo com visibilidade, mas pelo menos uns 25,5 eu acho que seria a linha justa aqui. Então, para mim, tem valor nesse mais de 23,5 faltas, pagando 1,85 na Superbet. E com isso, fechamos
as apostas de hoje. Curtiu Se esse palpite? se você ficou até aqui, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário também com as apostas que você gostou, que você não gostou, o que você está achando desse conteúdo, que me ajuda demais a promover esse conteúdo. Para você que já está habituado com o Radar de Copa, agora você já sabe. A gente vai falar agora do quê? Do desempenho das seleções e também dos resultados das apostas. Vai ser um pouquinho mais rápido hoje, porque eu tô tendo que gravar esse vídeo ainda no domingo, porque segunda-feira ia ficar um pouco corrido para mim. Então, não aconteceram nada dos jogos da segunda-feira, mas tem mais 2 joguinhos aqui pra gente atualizar. Em relação ao último vídeo, a gente teve 2 joguinhos acontecendo mais na parte da noite. O primeiro, Costa do Marfim e Equador, que estão aqui na minha tier list. Lado a lado, eu gostei muito do jogo. As duas equipes jogaram muito bem, foram 3 bolas na trave, chances de gol dos dois lados. Jogadas interessantes, jogadas envolventes. A Costa do Marfim acabou achando um gol no fim e venceu. O placar mais justo aqui seria um empate, talvez por 1-1 ou 2-2. Foi um jogo bom, apesar de ser uma expectativa under. E eu acho que os dois jogaram bem, tá? Não, as duas me surpreenderam positivamente. Não foi nada de outro mundo, porque eu já esperava 2 boas seleções aqui, mas foi para mim, um dos melhores jogos da Copa, apesar do placar magro, mais under, vamos dizer assim. E o outro jogo da noite foi a goleada da Suécia. Eu coloquei a Suécia como surpresa, porque como vinha de um ciclo muito ruim da Copa da eliminatória e troca de treinador, a gente não sabia muito bem o que esperar. E ela dominou completamente a Tunísia, ganhou facilmente essa partida e já sai muito bem nesse grupo. E a Tunísia, por sua vez, uma equipe muito inocente, né? Tomou o gol de saída de bola errado, o goleiro meio que falhou nos 2 primeiros gols também, na minha opinião. Até conseguiu fazer seu golzinho, mas jogou mal. Não coloquei como decepção, porque a Tunísia é o grupo, dentro dessa chave, era meio que o patinho feio da chave, né? Então, como eu já não esperava nada, não dá para dizer que foi uma decepção, mas foi um jogo muito ruim e foi merecidamente e facilmente goleada no jogo de hoje. Vamos falar agora um pouquinho, então, das apostas desses 2 jogos que foram resolvidas também. Também não tem muita coisa aqui para a gente conversar, não. No primeiro jogo entre Costa do Marfim e Equador, isso aqui era uma promoção, né, uma odd aumentada da Superbet, que eu achei o over esticado. E realmente o jogo, os cartões vieram fáceis, né, ainda no primeiro tempo, e o jogo teve muita chance de sair esse gol. Como eu falei, além do gol marcado no final, teve 3 bolas na trave, defesas do goleiro, enfim, foi um jogo bem, bem aberto, e isso mostra que essa aposta ficou na trave. Agora, se isso aqui quase bateu, quer dizer que essa aposta aqui foi ruim, né? Esse menos de 21,5 finalizações, acho que foram 27 ao todo no final, e aqui talvez eu tenha confiado demais que as equipes poderiam fazer um jogo mais truncado e tudo mais, que a linha realmente era bem under, né? Não sei se tinha valor de fato, talvez eu tenha me precipitado um pouquinho aqui, mas faz parte do jogo. E a Costa do Marfim, como eu falei, essa foi uma das melhores apostas para mim dessa Copa do Mundo que eu encontrei, principalmente por ser um mercado, vamos dizer assim, mais tradicional, onde é mais difícil extrair valor. Jogo igual ao que eu esperava, muito equilibrado, parelho, chances dos dois lados, não faz sentido a gente ter a Costa do Marfim zebra aqui. Era um jogo para DNB, né? Sem favoritos, e a gente acabou até sendo gratificado aí com o gol no fim para ganhar a stake cheia da nossa aposta. E na Suécia e Tunísia, quase gabaritamos, rapaziada. O jogo foi muito legal. O que eu não esperava é essa primeira aposta que deu red, né? O menos de chutes a gol da Tunísia foi tranquilo, só que também eu tinha colocado menos de 3 pontos em gols, eu esperava um jogo under aqui, e na verdade o jogo foi bem over, né? Foram 6 gols ao todo, então acabou redando. Mas as faltas foram bem sossegadas, né? Acho que não chegou a ter 20 faltas no jogo. Jogo bem under nesse sentido. Aqui nos escanteios que a gente tinha colocado só meia unidade, veio com um pouco de sorte, né? Porque a Suécia abriu o gol cedo, então chegou a ficar 2-2 em escanteios até o final, e a Suécia achou 2 escanteios ali no final. Mas era uma aposta reduzida também. Os cartões da Tunísia tomou um cartãozinho só. Aqui não corremos muito risco de tomar red, no máximo nenhum void. E aqui foi muito tranquilo, né? Tanto o Isaac como o Guel, que eles marcaram um gol, e a gente pegou. Isso aqui eu mandei no Telegram, tá? Então, se você não está no Telegram, entra lá que eu sempre mando alguma coisinha a mais em termos de apostas, principalmente promoções e super odds aí que as casas vão liberando ao longo do dia. E é com esse convite que eu vou encerrar esse vídeo de hoje, com as análises já realizadas e finalizadas. E aí, lógico, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, porque todo dia eu estou voltando aqui com o Radar de Copa, com análise de todos os jogos bem completinho, igual eu fiz hoje, dicas de apostas, oportunidades que a gente tem aí para fazer alguma coisinha, e claro, aquela troca com vocês. Pode deixar seu comentário que eu respondo todos.